Direto de Brasília, oferecimento Sebrae, empreendedorismo que transforma. Olá, estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell, olá, Camila. Olá, Voit, olá, Camila. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E agora também no canal 12 da NET. E vamos agora então conferir como está o tempo aqui em Brasília. Muita chuva, hein, Camila? Pois é. Olá, Voit, olá, Campbell. As torneiras estão abertas. Vamos então às informações do Inmetro, o Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo estável com chuvas durante todo o dia na capital da República. Temperatura varia de uma mínima de 18 graus e a máxima chega aos 25 graus. E o que está circulando nos jornais e nas mídias hoje, Camila? A repercussão de todos é a anulação do julgamento dos mandantes da chamada chacina de Unai. A Folha destaca que Fux pode anular o auxílio moradia dos juízes e que Bolsonaro admite privatizar parte da Petrobras. O Estadão destaca o edital para contratação de 8.500 médicos para substituir os cubanos e que Bolsonaro vem a Brasília para se reunir com a equipe de transição. O G1 destaca que Bolsonaro mantém Wagner Rosário na CGU. É mais uma da equipe de Temer a ser mantido. Hoje, o presidente eleito se reúne com Raquel Dodge e com ministros do TCU. Muito bom, Camila. Agora vamos conferir o que está rolando no mercado financeiro. Hoje nós vamos ter uma entrevista muito importante. Vamos destrinchar novamente como fica a reforma tributária. O deputado Luiz Carlos Rauli, relator do projeto, que pode ser votado pelo Congresso, ele estará aqui conosco, é o nosso convidado. Mas o Campbell vai tratar de dinheiro agora. Pois é, vamos ver como está a cotação do dólar para hoje. O dólar operou em baixa de 0,02%, cotado a 3,77. Bolsas operaram em baixa. A Ibovespa em 0,02% e a Dow Jones em menos de 1,56. Já comprou seu dólar hoje, não? Não, ainda não é muito cedo, né? Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Campbell, estamos recebendo hoje o deputado Luiz Carlos Rauli, relator do projeto de reforma tributária. Incansável na sua tentativa de um projeto que ele levou pelo Brasil todo
para melhorar a economia do Brasil. Pois é, Voit. Trabalhou tanto pelo Brasil que acabou de... esqueceu a sua própria campanha. Deputado, muito obrigado pela sua presença. É isso mesmo, né? Eu andei pelo Brasil, fiz o meu trabalho. Eu recebi uma incumbência da Câmara, dos deputados, dos líderes, ser o relator da reforma tributária e a comissão especial e cumpri. Fiz 160 palestras até agora, 350 reuniões técnicas de trabalho, né? E se você inserir lá Haule tributária no Google, dá mais de 70 mil páginas. Então, eu estou assim, com a missão sendo cumprida. E claro, eu atendi muito bem toda a minha base, né? Meus 23 municípios, com recursos, levando, né, uma série de conquistas para os municípios, mas a presença física realmente ficou prejudicada e que acabou prejudicando a minha reeleição. Esse projeto é um projeto que dá também muita emoção, não é, deputado? A gente vê que isso internalizou bastante essa... É uma vida, né, dedicada. Eu, quando comecei a gostar da área tributária, prefeito, né, vereador, já me interessei, né? Eu ia a Londrina, de Cambé a Londrina, todos os dias para ver como é que funcionava a contabilidade, aquelas máquinas boas, né, aquela coisa complicada. Eu imaginava, será que não tem uma telinha, alguma coisa mais simples? Isso décadas antes, né? Estou falando da década de 70. Aí, prefeito, me interessava, controlava todos os números, arrecadação, né, tudo na cabeça, planta de valores, receita diária, despesa diária. Aí o Álvaro me convidou à Secretaria da Fazenda do Paraná. E ali eu me abri. Fui fazer um convênio, fiz um convênio com a Secretaria de Berlim, né? Estive lá, eles mantiveram 2 auditores, então abriu para o modelo tributário europeu. E depois no Congresso, nesses anos todos, minha dedicação, assim, 1/3 do meu tempo é dedicado à questão tributária, né? Agora nós temos um detalhe muito significativo, né, deputado? Estamos recebendo um novo ocupante do principal cargo do país, o executivo, né, que é ele quem vai executar. O senhor já conversou com Paulo Guedes, que é o superministro da Economia? Olha, conseguimos conversar a semana passada e na semana retrasada conversamos rapidamente sobre a questão tributária. Ele me pediu que falasse com o Marco Sintra, que é o coordenador da área tributária dele. Ele abriu a questão econômica em várias coordenadorias. E o professor Marco Sintra, da FGV, ele é o especialista que desenvolveu a tributação eletrônica. Então, conversei com o Marco Sintra, voltamos ao Paulo Guedes a semana passada e ele autorizou a prosseguir os entendimentos. Na visão dele, ele sabe do meu trabalho, conhece outros trabalhos que tem no Brasil, Instituto Atlântico, o CECIF, o do Marco Sintra, que defende o Imposto Único, e outras, na IPEA, e pediu que eu conciliasse. Eu falei, perfeitamente, eu estou fazendo isso já tinha feito com a proposta do CECIF, do Zé Roberto Afonso, do IPEA, então eu já vinha trabalhando estados, municípios, né, a União, vim trabalhando essa questão. E agora está bem amadurecido para que a gente bata o martelo. Agora, deputado, o que difere, por exemplo, o nosso sistema dos outros sistemas, principalmente da Europa? É a concentração de renda? Tem várias diferenças. O Banco Mundial tem um indicador que chama Doing Business, mede o ambiente negocial dos países. Neste ambiente negocial dos países, o Brasil, em 190 países aferidos todos os anos, o Brasil subiu para 108º lugar, agora saiu recentemente. Ele melhorou 16 posições só em função da melhoria que teve na abertura e fechamento de empresas e na reforma trabalhista. Agora, quando mede o Doing Business do Banco Mundial, mede como é que é o sistema tributário brasileiro perante os 190 países, o Brasil fica nos últimos lugares, 186º, 184 posição. Só tem 6 países piores do que o Brasil. Mas isso é em função... da má qualidade do sistema tributário. Concentração da arrecadação. Não, também. Não tem nada a ver com a concentração. Tem a ver com a qualidade dos tributos, excesso de tributo, burocracia, sonegação, elisão, contencioso. Só para dar um resumo. O sistema tributário
no mundo, ele é dividido em propriedade, renda e consumo. Qualquer país do mundo. O Brasil tem 5 impostos de propriedade, o mundo inteiro tem, que é o imposto predial, né, territorial, urbano, rural, veículos, causa-morte e intervivos, 5 tributos. Imposto de renda, o mundo tem um imposto de renda. Nós temos 2. O imposto de renda é a contribuição sobre o lucro líquido. Na base de consumo, eles têm 2 grandes impostos, né, e nós temos 9 grandes impostos, né, fora importação e exportação. Então, a base de consumo, ela deveria ser mais ou menos equilibrada com a renda, né, a carga tributária. Então, a carga tributária dos 3 deveria ser assim, mais ou menos 35%, 30 e poucos por cento viria da renda e 30 e poucos por cento do consumo, uns 6, 7 da propriedade e o restante da previdência. Aqui não, vem 54% de carga do consumo e só 20% da renda. Absurdo. Então, você tributa mais o consumo, quanto mais tributa, vai para o preço, os que ganham menos pagam mais. Tanto que o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa do Governo Federal, aferiu que quem ganha até 2 salários mínimos no Brasil paga 53,9% de impostos. De R$1.000 de salário, 539 são impostos. Quem ganha acima de R$30.000, ele paga só 29%. Então, a carga dos pobres é quase o dobro. Esse é um primeiro grande problema, chama regressividade, a injustiça do sistema tributário. Segundo grande problema, ele é complexo. Então, ele mata as empresas, né? Aumenta o custo de produção das nossas empresas, diminui a possibilidade de empregos e diminui os salários. E diminui a capacidade de compra das pessoas. Porque, de um lado, ele diminui o salário e, por outro lado, a carga tributária tributa mais os pobres. Então, o que precisa ser feito é simplificar, né? Tecnologia, acabar com a burocracia. Você tem hoje 500 bilhões por ano, segundo a estimativa da PGFM, de sonegação fiscal por ano, R$500 bilhão. Tem R$500 bilhão de renúncia fiscal, da guerra fiscal, municipal, estadual, federal. Tem R$2 trilhões de disputa judicial e administrativa nos conselhos de contribuintes dos 3 níveis de governo. 3 trilhões de dívida ativa. A regressividade que eu falei, e o Banco Mundial aferiu que o Brasil gasta 60 bilhões por ano com a burocracia para pagar impostos. Detalhando um pouco mais as ideias e essa proposta, como é que fica a União, os estados e os municípios? Então, a partilha da receita não será objeto de discussão, porque teria que ter um pacto federativo, né? Porque se você tirar dinheiro da União e passar para os estados e municípios, a União vai ficar em dificuldade. Então, hoje, todos estão em dificuldades, né? O que aconteceu nos últimos 37 anos, que eu costumo falar? O Brasil cresceu, na média desses 37 anos, de 1981 até agora, a taxas de 2,27 ao ano. Só que antes, de 1930 a 1950, por 50 anos, nós crescemos a 6,3% ao ano. O que aconteceu? Foi exatamente na década de 80, no governo Figueiredo em diante, tanto que ele entregou o governo militar para os civis, na crise econômica dele, a crise do Collor, que derrubou o Collor, a crise da Dilma, que derrubou a Dilma. Então, o que derruba governo são as crises econômicas, a recessão, a depressão. Agora, como evitar cair governo com um governo que está começando? Então, o conselho que o deputado Raul, 28 anos de mandato, 2 vezes secretário da Fazenda, 45 anos de vida pública, economista, faça o sistema tributário nosso agora, que ele é muito parecido com o modelo tributário da União Europeia, da OCDE, e implante ele na projeção que vai crescer a 6, 7% ao ano. Então, o novo presidente da República, os novos governadores, os atuais prefeitos, você trabalhador, você empresário, todos vão ganhar. Vão ganhar porque vai ter mais emprego, mais economia crescendo, né? Mais salário, menores preços para aquisição das pessoas, porque nós vamos mexer na tributação da comida e remédio, vai ser 0. Você, empresário, nós vamos tirar o imposto das suas máquinas. Então, é um conjunto de ações que nós viemos estudando ao longo desses últimos 30 anos, que agora é possível fazer com o apoio do Michel Temer, com o apoio do Bolsonaro, que já conversei com ele várias vezes, com o Michel Temer também, do Rodrigo Maia e do presidente do Senado,
nosso Eunício também. E os senadores e deputados. É isso. Venham com a gente, vamos trabalhar essa ideia e aprovar este ano para que o Brasil ganhe tempo. Tempo é precioso para você que está desempregado, ganhando pouco, você dona de casa, todos vão ganhar muito. Por isso eu conclamo foco, força e fé em Deus que tudo vai dar certo. O senhor acredita que isso é possível? Há um entendimento para fazer essa votação? Olha, do alto dos meus 28 anos de mandato, digo que sim, os deputados e senadores estão dispostos a isso. Eu estive de manhã, né, com o Dr. Rachid numa sessão de 50 anos da Receita, Dr. Mansueto, né, Paulderney Avelino, os presidentes dos auditores do Brasil, todos, os auditores municipais, estaduais, federais, todos estão de acordo. Precisa de alguém pegar o martelo do Thor e falar, é agora, pá, e dar a pancada. O seu trabalho está sendo feito. O meu trabalho está sendo feito. A esperança está sendo promovida. Esperança, né? E certeza. Eu estou convicto, aprovou essa reforma, o Brasil vai crescer 7% em 2019. Então está aí E não vai mais parar de crescer. E está aí a oportunidade para o novo governo, para toda a sua equipe, de uma pessoa que nós conhecemos que está aqui, jogando aberto, dizendo que existe saída para o Brasil. Deputado Raul, mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua presença aqui no nosso programa, prestando esses esclarecimentos, e temos certeza absoluta que não passará despercebido pela nova equipe do governo, se quiser realmente fazer um país melhor muito rapidamente, porque essa proposta nós conhecemos e o Brasil inteiro conhece. Muito obrigado. Eu que agradeço. E nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, agora recebendo aqui em nossos estúdios Marcos Vinícius Lopes Bezerra, analista de inovação do Sebrae Nacional. Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado. Então eu gostaria que você explicasse o que é, como é que se entende por inovação. Olha, inovação, eu gosto muito de um conceito utilizado pelo nosso grande professor que a gente tem de Pernambuco, o professor Silvio Meira, que ele diz que inovação significa novas e melhores notas fiscais para a empresa. Ou seja, o processo que você transforma um produto ou um serviço que você quer ofertar e ele gera impacto para o cliente. O cliente vai adquirir aquele produto, o cliente vai utilizar aquele serviço, ou seja, você está agregando algo para o seu cliente e ele está te dando um retorno financeiro.
Pode ser no aumento do seu faturamento, como pode ser também na redução dos seus custos. Ou seja, é você gerar valor para o seu cliente. Quer dizer que boas ideias só não adianta nada, né? Exatamente. O brasileiro é muito bom, é muito criativo, mas às vezes fica só na ideia. Se essa ideia não for aceita pelo mercado, se essa ideia realmente não for adquirida pelo cliente, não deixou de ser uma excelente ideia, mas não virou realmente uma inovação. Por quê? Porque ela não foi para o mercado e ela não foi validada pelo seu cliente. Então, ideias temos muitas. Agora, inovações, esse é o nosso grande desafio. Quer dizer, entre a ideia e o produto é que se transforma realmente a inovação. Exatamente. Esse é o processo. Você transformar a sua ideia em algo que vai agregar valor ao seu cliente, à sociedade. Essa é a inovação. Se você ficar só com a sua grande ideia, ela não vai deixar de ser uma brilhante ideia. Como é que é o percentual das empresas brasileiras que realmente concluem como inovação um produto? Infelizmente não é tão bom, né? Nós temos aí um Global Index, que é um índice mundial sobre o percentual, taxa de inovação no mundo, e o Brasil hoje está na 69ª posição. Ou seja, o Brasil vem, ano passado e retrasado, nós estávamos em 65, hoje somos 69. Então é um país que tem muitas ideias, mas não está conseguindo gerar tanta inovação. Nós estamos, a cada ano, caindo mais neste ranking do Global Index. Mas isso em função da economia? Também, né? A gente acabou de passar por uma crise, então as empresas estão se restabelecendo, as empresas estão voltando, mas também num diferencial que no país ainda tem um percentual muito grande de empreendedores por necessidade e não por oportunidade. Os grandes países, os países que estão à frente do ranking, primeiro eles têm todo um ecossistema propício, com menos burocracia, com mais investimento. A gente poderia dizer, substituindo inovação como dinheiro novo no caixa? Também. Né? Ou seja, aumento de faturamento e redução de custos também. Né? A gente tem que pensar que você consegue inovar, né? Reduzindo os seus custos, trazendo algo novo para dentro da sua empresa. Um exemplo simples, você pega algumas empresas, pequenas empresas que estão expostas ao sol e eles não têm uma noção de que se colocar todos os refrigeradores, o sol estiver batendo direto no refrigerador, faz com que o consumo da energia aumente. Se eles trabalham algo para colocar os refrigeradores num lugar mais distante do sol, isso é uma coisa muito simples. Você consegue ali uma economia de 20% a 30% na sua conta de luz. Ou seja, se você inova na sua eficiência energética, você já está reduzindo os seus custos e aumentando o valor para a sua empresa. E aí é onde entra o papel do Sebrae, quer dizer, ensinar, explicar, dar dicas e tudo mais. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto com o Marcos Vinícius, depois que você tomar um cafezinho, e nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae.
Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, entrevistando hoje Marcos Vinícius Bezerra, que é o encarregado, analista de inovação do Sebrae Nacional. E a inovação está criando tanta expectativa, tanta motivação, o Sebrae está chegando tão perto que já foi possível criar um Prêmio Nacional de Inovação. Que prêmio é esse, Marcos Vinícius? O Prêmio Nacional de Inovação é uma iniciativa da MEI, né, Mobilização Empresarial pela Inovação, junto com a CNI, a nossa Confederação Nacional da Indústria, e o Sebrae. Então, o Sebrae e CNI se uniram com a grande mobilização que a gente tem das nossas grandes empresas pela inovação e todo o ecossistema. Criamos um prêmio com o objetivo de reconhecer grandes indústrias, médias indústrias e pequenos negócios de comércio, indústria e serviços que estão inovando neste país. É a nossa 4ª edição, é uma parceria Sebrae e CNI, já está na sua 4ª edição. Nós estamos com as inscrições abertas até 14 de dezembro. Qualquer grande e média empresas da indústria ou pequenos negócios, independente do segmento, pode se inscrever. Qual é a grande vantagem que existe? Elas se inscrevem em 5 modalidades, a gestão da inovação, ou seja, as práticas de inovação que elas fazem no seu dia a dia, é uma modalidade, é uma categoria, e 4 categorias ligadas à inovação mesmo. Inovação de produto, ou seja, desenvolvimento de um novo produto, inovações de serviços, de processos, inovação organizacional e inovação de marketing. Então, essas 5 categorias, com 3 modalidades, nós temos aí 15 grandes destaques que serão conhecidos nos dias 10 e 11 de junho, no grande congresso que nós fazemos em parceria com a CNI, o Congresso Internacional de Inovação em São Paulo. Então a cerimônia vai ser durante o congresso, né, no primeiro dia à noite do congresso, e as vencedoras, além de ganharem destaque em mídias e tudo, elas participam de uma imersão em um ecossistema internacional que a organização vai preparar e essa imersão, ela é muito, o destino depende da vocação dessas empresas, então a gente vê quem são as vencedoras para poder escolher o melhor destino, além dessas empresas também poderem concorrer a editais de subvenção, como por exemplo o edital de inovação para a indústria, que elas já têm pré-aprovado alguns recursos para trabalhar inovação dentro da sua empresa. É um incentivo muito interessante para as empresas, né? Que tipo de empresa pode participar? Só a indústria e serviços também? Isso. Média e grande indústria, mas pequenos negócios, ou seja, faturamento até 4.800.000 ano, qualquer uma. Seja do comércio, indústria, serviço, agro, qualquer pequeno negócio pode participar. E qual é a grande vantagem? É gratuito. Ao se inscrever, ele vai preencher um questionário com mais ou menos 10 fundamentos da inovação. Esse questionário vai ajudar a empresa a refletir sobre o processo de inovação dentro da empresa, ou seja, ela já está fazendo essa reflexão. Ela recebe uma devolutiva feita por especialistas de inovação, que o prêmio tem vários especialistas contratados, parceiros, que trabalham conosco dando devolutiva empresa a empresa. Então, ou seja, você só tem a ganhar fazendo a sua inscrição no nosso prêmio de inovação. E já dá para dizer que se criou uma consciência da necessidade de inovar, de participar, de progredir, principalmente no pequeno e médio negócio? Com certeza. Eu gosto muito, a gente às vezes fala que nas margens do Ipiranga não teria mais, seria inovação ou morte. No mundo competitivo que nós estamos hoje, ou nós inovamos ou nós morremos. Não tem mais como sobreviver sem inovação. Então ela tem que fazer parte
do DNA de qualquer pequeno negócio, de qualquer empresa no Brasil e no mundo. Se ela não se reinventar, se ela não inovar, ela vai ser engolida por esse mercado tão competitivo. E essa velocidade não tem mais jeito, né? Cada vez ela avança mais rapidamente, né? Muito. É só você ver o que acontece no mundo em um minuto. Em um minuto tem milhões de pessoas nas redes sociais, né? Você pega aí uma questão que sai do outro lado do mundo, dá em segundos, você já está sabendo, isso já reflete automaticamente na bolsa, isso já mexe com a nossa economia, ou seja, automaticamente seu pequeno negócio é impactado. Só para reprisar bem rapidinho, como é que a pessoa faz para se inscrever nesse prêmio? www.premiodeinnovação.com.br até 14 de dezembro. Não perca essa oportunidade. Com certeza que não vamos perder essa oportunidade. Marcos Vinícius, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos continuar acompanhando. No dia em que encerrarem-se as inscrições, você volta aqui para a gente ver qual é o sucesso, qual é a repercussão desse Prêmio Inovação que o Sebrae e a CNIS estão promovendo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tá certo então. E a você que acompanhou o Direto de Brasília, muito obrigado e até o próximo. Direto de Brasília, oferecimento Sebrae, empreendedorismo que transforma.